Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele e hoje na aula de Geografia a gente vai continuar falando dos lugares que a gente vive, do ambiente que a gente vive, referente ao capítulo 1, conhecendo o lugar onde vivemos. Nessa aula de hoje a gente vai falar novamente sobre os elementos naturais, sobre os elementos culturais ou artificiais. Vamos também falar sobre o lugar onde a gente mora, onde fica a nossa casa e também sobre as mudanças na paisagem. Então, para a gente relembrar, abram o livro de vocês na página 185. Vamos lá, estou esperando vocês abrirem o livrinho de vocês. Ok? Livrinho aberto? Beleza. Só que é o seguinte, a gente vai começar essa aula relembrando o que são elementos naturais. O que são mesmo os elementos naturais? São aqueles que os homens, os seres humanos constroem? Não. Os elementos naturais são aqueles que não há intervenção humana. O ser humano não o construiu. A natureza fez isso. Então, a água, o céu, as praias, as areias, ilhas naturais. E quando a gente pensa em culturais, as placas, as escolas, né? As ruas asfaltadas, isso daí o ser humano, os prédios, as casas, os bancos, as cadeiras, as mesas, são elementos que o homem, o ser humano, construiu, ok? Nesse caça-palavras, que tem aí na seção Aprender Brincando, vocês deverão encontrar elementos naturais e elementos culturais. Com os elementos naturais que vocês encontrarem, como chuva, praia, ilha, esses elementos e mais alguns, vocês vão pintar da cor verde. Combinado? Cada elemento natural que vocês encontrarem, vocês vão pintar de verde. Depois, vocês vão encontrar elementos culturais, como banco, estrada, escola, placa e mais alguns. Vocês vão pintar da cor laranja. Combinado? Só que essa atividadezinha eu vou deixar para vocês fazerem com calma, procurarem essas palavras, pintar com bastante capricho, bonitinho, que quando a gente estiver junto de novo eu vou querer ver essa atividade bem bonita. E nessa mesma página ainda, na página 185, está falando sobre esses elementos que a gente acabou de falar. Os elementos naturais e culturais, que na maioria das vezes estão presentes nas paisagens conjuntamente. A gente também já falou sobre isso. Quando há elementos culturais e naturais juntos numa mesma paisagem. Lá nas paisagens das páginas anteriores, por exemplo, vimos elementos culturais como a ponte, as casas, o bondinho, mas também vimos elementos naturais, como o rio, a cachoeira, a praia e a montanha, formando uma paisagem chamada mista. Então, vamos observar, vocês não precisam voltar na página, mas vamos observar essa imagem. Casas de frente para a praia. Nós temos elementos naturais, temos a água, temos a areia, mas temos culturais juntos. E as casas? Quem construiu essas casas? O ser humano. Então essa é uma paisagem mista. Entenderam, né? Bem facinho. Muito bem, então continuando na página 185, há elementos naturais que sempre estão presentes, ou seja, nos ambientes. Por exemplo, uma vegetação, uma flor, uma árvore. Tem elementos que estão sempre ali por perto, mesmo que sejam pouquinhos, mesmo que seja numa quantidade reduzida, eles existem, eles estão ali. São os elementos, esses elementos, a natureza nos presenteou com esses elementos. São elementos que fazem parte do nosso dia a dia, não é verdade? E pensando
nessa natureza, pensando na atmosfera, pensando no nosso planeta, a gente também pensa em quê? Como que está o dia? Está sol? Está noite? Tem estrelas no céu? O sol está brilhando? Tem muitas nuvens? Elas estão carregadas? Será que vai chover? A gente não percebe isso durante os nossos dias? A gente percebe. A gente fala, nossa, hoje está muito calor, hoje está muito frio, hoje está nublado, o sol está entre as nuvens. A gente fala sobre isso, porque isso faz parte do nosso dia a dia. E quando a gente olha uma paisagem, a gente vê isso. A gente vê como que está o céu. Se estiver chovendo, a gente está vendo a chuva cair. Então, são elementos naturais que fazem parte do nosso dia a dia, certo? Então, na próxima página, página 186, a gente vai fazer juntinho essa atividade. Por quê? Estamos em lugares diferentes, em momentos diferentes. Então, você vai marcar aí como que está esse tempo atmosférico. Será que no lugar que você está calor hoje? Será que choveu? Será que está chovendo? Será que está frio? E o céu? Será que tem nuvens? Será que está estrelado? Vamos lá fazer então? Na página 186. Que tal descrever as condições de tempo atmosférico do lugar onde você vive? A gente está falando da onde a gente vive. Para isso, observe como está o tempo e assinale com um X as figuras correspondentes ao que você observou. Então, vamos lá. Olha aí. Onde você está agora? Está no período do dia ou da noite? Marca um X. Como está o tempo nesse momento agora, galerinha, da nossa aula? Como que está o tempo aí no lugar onde você está? Está ensolarado? Está um sol entre nuvens, está nublado? Está com períodos de sol e chuva, está aquele tempo indefinido que a gente não sabe se vai chover, se vai fazer sol, como é que tá? Ou está chuva direto, chuvas fortes? Marca aí pra gente. Na letra C, que tipo de vestimenta é mais apropriado para as condições do tempo atmosférico registradas? Prestem atenção. Você marcou aí que estava ensolarado? Que tipo de roupa que você vai usar? Se está chovendo, que tipo de roupa você vai usar, de acessórios, o que você precisa nesse dia chuvoso? E se tiver frio, como que você vai sair de casa ou até mesmo vai ficar dentro de casa? Marque um X no tipo de roupa que você vai precisar. Como costuma ser o tempo atmosférico aí onde você mora? Porque a gente conhece o lugar onde a gente vive, se esse lugar faz muito calor, se esse lugar faz muito frio, se esse lugar aparece o sol só de vez em quando. Como que é aí onde você mora? É muito ensolarado? É sol entre nuvens praticamente todo o tempo? Todo o tempo também quase períodos de sol e de chuva? Ou é chuva direto? Marque aí também. Legal, né, gente? Para a gente poder parar e pensar um pouquinho no lugar onde a gente vive, né? Então, vamos lá. Pessoal, vamos passar para a página 189. Então, olha só. A gente falou sobre elementos culturais, elementos naturais. A gente falou como é o tempo atmosférico no lugar onde a gente mora. E aí, onde a gente mora? Onde fica a nossa casa? Onde? A gente precisa se localizar, a gente precisa saber onde fica a nossa casa. Quando alguém pergunta pra gente, se for alguém da escola, a gente fala, se eu moro perto da escola, a gente fala assim, eu moro ali perto do mercado. Não, eu moro ali perto daquela praça. Eu moro perto daquele outro colégio. Eu moro perto da farmácia. A gente não faz isso muitas vezes? Faz. E sabe o que isso quer dizer? Que a gente usa locais como pontos de referência. Esses pontos de referência nos ajudam muito na hora da gente explicar para alguém onde a gente mora.
Porque aí a pessoa vai usar aquele ponto para encontrar a gente. Lógico que a pessoa precisa saber o nome da rua, o número da nossa casa, se for condomínio precisa saber o bloco, tudo mais, vocês sabem disso. Mas um ponto de referência ajuda muito na hora de alguém localizar a casa da gente. Quando a gente fala, moro perto do colégio tal, nossa, achei o colégio, estou perto da casa do fulaninho, não é assim? E é assim mesmo, a gente usa bastante. Vocês sabiam que quando a gente vai fazer compras pela internet, eles até pedem também um ponto de referência perto da sua casa, que ajuda eles também a se localizar na hora de fazer a entrega do pedido, ok? Na página, pessoal, 190, a gente vai falar sobre algo muito importante também. Ao nos deslocarmos, podemos utilizar pontos de referência para nos localizarmos. Foi o que a gente acabou de conversar. Por isso é importante observar com atenção as paisagens pelas quais passamos. Se a gente não observa, como é que a gente vai falar para alguém perto da onde que a gente mora? Fica impossível, não é? Então, ó, do trajeto da nossa casa até a escola, será que a gente passa por igrejas, por outras escolas, por mercados, padarias, shoppings? Vocês já pararam para observar isso? Não sei, hein? Observem, parem um pouquinho, observem por onde vocês passam. Nossa, aqui é uma loja, aqui é uma igreja, aqui é um banco, não é? Ou de repente, nossa, que praça linda, eu nunca tinha parado para observar. Olha essas árvores. Nossa, aqui tem um parquinho, eu nem sabia que tinha um parquinho aqui. Já pararam? Pois é, vamos começar a parar para observar isso, certo? E na página 191, pessoal, acompanhando a prof, vai falar sobre a mudança nas paisagens. A paisagem vai ser a mesma para sempre? Não, muitas coisas mudam. As pessoas constroem novas casas, novos condomínios, novas escolas. De repente, um lugar que era um terreno baldio vira uma construção, vira um shopping, vira uma loja, um comércio, né? Ou aquela casa que era antiga, que estava precisando de uma reforma, foi reformada. Pintaram de outra cor, mudaram as janelas, fizeram um muro. Não é bacana? Então a paisagem vai mudando. Por que a paisagem vai mudando? Porque o ser humano precisa mudar, precisa construir coisas novas para ajudar no nosso dia a dia. Não é assim? Não é por isso? Se de repente uma rua da sua casa, próxima à sua casa, ainda não era asfaltada e depois foi asfaltada, sinalizada, foi para quê? Para a nossa segurança, para o nosso bem-estar, não é verdade? Se uma ponte foi construída, um viaduto, uma passarela, foi para quê? Para facilitar a nossa vida também, tá? Então, nessa página está falando sobre isso. E tem na seção com a lupa na mão o seguinte, tem duas imagens, duas diferentes, que ao mesmo tempo são iguais. Por quê? São do mesmo lugar. Então, prestem atenção nessas duas paisagens, nessas duas fotografias. Uma a gente percebe que é uma fotografia antiga, uma fotografia de 1889, gente. É muito tempo, faz muito tempo que tiraram essa fotografia, lá do Rio de Janeiro. E observem bem como que é, né? Estão observando, porque agora a gente vai comparar essa fotografia antiga com uma fotografia atual do mesmo lugar. Sabemos que uma é preto e branco, naquela época não tinha fotografia colorida ainda. E agora temos, né? Então fica mais bonita, chama mais atenção. E olhem bem, pessoal, tantas mudanças aconteceram, bastante mudanças. E é isso que vocês vão registrar depois, que a gente terminar essa nossa conversa maravilhosa, vocês vão registrar aí. Ó, o que está pedindo? É possível perceber alguma mudança comparando uma fotografia com a outra? Lógico que sim. Explique sua resposta. Pessoal, na primeira fotografia,
o que a gente percebe? Tem construções? Tem. Tem elementos culturais? Tem. Só que tem mais elementos naturais. Tem mais vegetação. Tem menos elementos construídos pelo ser humano. Já na segunda, pessoal, teve um aumento bem grande desses elementos. Tem barcos, tem prédios que não tinham antes. E a vegetação ainda tem, mas diminuiu um pouco, certo? Na próxima página, pessoal, que continua essa atividade, está perguntando o seguinte: elas são paisagens predominantemente naturais ou culturais? Então, olha só, tiveram mudanças, né, e tudo, só que a gente ainda tem muitos elementos naturais. Não temos? Ainda temos bastante. Mas também, na segunda imagem, tem mais culturais. Mas pensem aí nessa resposta e respondam aí com bastante atenção e bastante capricho. No número 3, as alterações foram naturais ou feitas pelos seres humanos? A gente conversou bastante sobre os elementos culturais. Então, se na primeira imagem não tinham tantos prédios, barcos e construções, e na segunda sim, quem que fez isso tudo? Ser humano. Se foi o ser humano que fez, são elementos o quê? Culturais. Muito bem, tenho certeza que você já está craque nisso já. E pessoal, nessa página ainda, tem uma atividade bem bacana para você fazer com a sua família no momento que você quiser, que é o seguinte: nessa atividade, vocês vão observar o lugar onde vocês moram. E, na verdade, você vai fazer uma entrevista com alguém. Alguém que more aí por muito tempo. Porque essa pessoa vai falar para você há quanto tempo ela mora nesse lugar. O que tinha antes que não tem hoje mais? O que mudou na paisagem? O que permanece? O que mudou foi legal? Porque não é sempre também, pessoal, que o ser humano constrói coisas que são legais pra gente. Às vezes a intenção é a melhor, mas não facilitou, dificultou, não foi legal. E nessa entrevista que vocês vão fazer, vocês vão poder perceber isso. O que foi legal, o que não foi legal nesse bairro, nesse lugar onde a pessoa que você está entrevistando mora. Certo? E, gente, agora, para a gente só terminar, para a gente poder finalizar essa aula, eu vou pedir para vocês, no finalzinho dessa aula, para vocês relembrarem os elementos naturais, culturais e mistos. Prestem atenção, vocês vão olhar essas imagens da página 194 e vão colocar a letrinha C se for uma paisagem cultural, com elementos só culturais. Vocês vão colocar a letrinha N se for uma paisagem com elementos somente naturais. E a letrinha M se for uma paisagem mista, com os dois elementos. Beleza? E de tarefinha de casa, vocês vão fazer as páginas 188, 189 e 190. Bem legal, um assunto bem interessante, que eu tenho certeza que você e a sua família vão começar a perceber melhor o lugar onde vocês vivem e vai ser super bacana, tá bom? Muito obrigada, um beijo grande para vocês, até a próxima aula.